Quero que abra, por gentileza, em Mateus, capítulo 28. Do verso 18 em diante. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Outras traduções falam autoridade. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Jesus afirma bem forte aqui, eu imagino ele gritando, né? O apóstolo fala isso. Imagina Jesus chegando para os discípulos falando: É-me dado todo o poder no céu e na terra. A gente entende que com o sacrifício de Jesus, ele conquistou novamente a autoridade do céu e da terra. Só que o que mais chama a atenção é o que vem depois disso. Portanto, ide. Se a gente juntar essa passagem com a que está no final de Marcos, a gente entende que Jesus, Cristo, impartiu essa autoridade com a gente. Foi através do sacrifício de Cristo que a autoridade do homem sobre a terra foi restaurada também. Então Jesus fala: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Logo depois de ele ter recebido a autoridade de volta. Então, se você recebe a Jesus, aceita Ele como seu Senhor e Salvador, você também recebe essa autoridade. A autoridade é usada para a expansão do reino. O reino de Deus é tomado por força. Então, com a autoridade que Deus te deu, você consegue expandir. E como é que eu vou expandir? Não é que territorial. Não é o que você vai empurrar alguns metros quadrados mais para o lado. É ganhando mais pessoas para o reino. O reino de Deus, ele precisa crescer. Nós todos acreditamos aqui que quando recebemos o nosso Senhor Jesus, nós nos tornamos cidadãos desse reino. E desfrutamos das coisas boas que vêm nesse reino. Por que não querer dividir isso com mais pessoas? Imagina você ganhar um vizinho no reino. Não falo de uma cidade no céu. Mas é desfrutar da glória e da presença dele aqui. Amém? E passando agora para o final de Marcos, que é um paralelo com esse versículo que a gente leu em Mateus. Fica lá em Marcos, capítulo 16, do verso 15 em diante. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e sararão. Então aqui é bem claro o poder que recebe quem cumpre a missão. Então você só vai expulsar demônios, curar enfermos, falar em línguas, se você aceita fazer parte da missão de Cristo, que é o ID. E por que você vai fazer tudo isso? O que importa? Né? Por que eu vou querer expulsar o demônio das pessoas? Por que eu vou querer sarar as outras pessoas? É por amor. Nós somos cartas de Cristo, escritas pelo Espírito. Nós somos moldados para ser igual a Ele. E quer um exemplo maior de amor do que Cristo? Que deu a vida pelo mundo todo? Por isso, que quando a gente entende o amor
de Cristo por nós, o amor do Pai, de sacrificar o único Filho por nós, a gente entende o id, porque como Ele repartiu a autoridade e o poder com a gente, Ele também repartiu o amor. Nós não conseguimos ver pessoas transtornadas por conta de influências demoníacas e apenas olhar e passar adiante. Porque fomos chamados para expulsar demônios. Isso todos que aceitarem a missão. Nós não conseguimos ver uma pessoa doente há não sei quantos anos sofrendo da mesma doença e passar adiante. Porque a gente foi chamado, todos, para curar os enfermos. Ah, mas eu sou tímido. Foi te dado poder, autoridade e amor. Se o amor não faz você vencer a timidez, eu não sei o que faz. É o maior motivacional para você quebrar a barreira do medo, é o amor. Você tem medo de falar de Jesus? Ame a pessoa para quem você vai falar. Que então o medo vai sair fora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ame o seu irmão. Queira fazer a diferença na vida dele. Sabe, a gente fez algo totalmente pensado em temático para missões de países diferentes, mas nem todo mundo recebe a missão de viajar e ir para outra nação, abrir uma igreja e estabelecer a comunidade. Cada um tem uma missão diferente. Um propósito diferente. Alguma função que o próprio Deus designou para você. Mas todo mundo recebe a mesma missão, que é o ID. Pregar o evangelho a toda criatura. Isso cada um de você que recebeu a Jesus, recebeu essa missão também, o ID. E não se restringe aos pastores, aos apóstolos, aos profetas, aos mestres. Não, isso, e aos evangelistas, mas isso a todo mundo que recebe a Cristo. Se você se diz cristão, você deve cumprir essa missão. E se você recebeu já uma missão, você sabe qual que é o propósito que Deus te entregou? Porque aqui nessa igreja a gente tem um homem de Deus que dá destinos, tem pessoas capacitadas também que liberam destinos. A gente tem a presença de Deus, então fica fácil de ouvir o próprio Espírito falando o caminho que a gente tem que ir. Se você sabe qual que é a sua missão, corre atrás. A pastora Isa pregou há 2 semanas atrás sobre você ir atrás da palavra que você recebeu. Fazer acontecer e não ficar esperando ela acontecer sozinha. Deu o exemplo de Noé. E Noé esperou acontecer ali o dilúvio para começar a construir a arca? Com certeza não, nem dá tempo daí. Deus entregou uma palavra para ele, ele passou 120 anos construindo aquela arca e só então começou a chover. Então você não pode esperar o teu propósito se cumprir. Você não pode esperar aquela palavra que você recebeu de um profeta acontecer. Você tem que fazer acontecer. E estar parado é a pior coisa. Não se movimentar. Acho que só não é pior que ir para trás. Porque toda vez que Deus chamou um homem na terra, ou que Jesus chamou um discípulo, eles estavam fazendo alguma coisa. Estavam se movimentando. Para alguma coisa eles estavam fazendo, não estavam parados. Elias, quando chamou Eliseu, ele estava lavrando a terra. Jesus, quando chamou cada um dos discípulos, estavam trabalhando. Então, se você não sabe o que fazer para cumprir a tua missão, trabalha. Que aí Deus te chama. Para alguma coisa Ele te chama. Só que você tem que estar com o coração aberto. Você tem que querer receber essa missão. Por que eu vou querer receber a missão? Para usufruir da autoridade, do poder, falar com ousadia e desfrutar do amor de Deus. Amém?